Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar de um tema que é muito relevante para o ensino, fundamentalmente de língua inglesa, né, que é o que nos toca, mas para o ensino como um todo, que é justamente os gêneros discursivos ou os gêneros textuais, dos quais nós vamos falar daqui a pouco. Antes de entrar no nosso tema da aula de hoje, eu quero falar sobre a nossa terceira avaliação, que, né, eu já descrevi lá no SIGA-A o que vocês têm que fazer, mas vou fazer um resumo aqui, que é justamente produzir um texto descrevendo uma atividade que vocês desenvolveriam em sala de aula, ou com o ensino fundamental, ou com o ensino médio, na área de língua inglesa. Então, vocês vão descrever uma atividade, um exercício, um jogo, uma atividade que vocês desenvolveriam em sala de aula. E nessa atividade, vocês vão descrever o método utilizado para fazer essa atividade e o embasamento teórico, né? Então, por que vocês escolheram essa atividade? Isso tem que vir justificado. Então, são esses os 3 pontos que eu vou analisar no texto de vocês. É um texto descritivo, vocês não vão fazer um plano de aula, é um texto descritivo. Então, eu vou desenvolver essa atividade com, sei lá, o 2º ano, e acontecerá da seguinte forma, como se fosse uma metodologia, sabe? Mas essa metodologia ela tem que ser embasada a partir de um método e tem que ter uma justificativa. Então, é isso. Tá lá no SIGA, tá especificado esses 3 pontos de avaliação. Essa terceira atividade vai ser a terceira nota e, ao mesmo tempo, vai compor a prática como componente curricular, das quais 15 horas desse semestre é para isso, tá bom? Então é isso. E a nossa aula de hoje, né, que são os gêneros textuais ou os gêneros discursivos, vai ser de muita valia para o desenvolvimento do texto de vocês nessa área, porque os gêneros eles se constituem enquanto uma grande ferramenta de ensino e aprendizagem. Então, vamos lá para a apresentação. Gente, eu tô com uma tosse de cachorro. Peço desculpa até pela minha voz, mas não tem jeito, vai ter que ser assim. É isso. Deixa eu pegar aqui a apresentação e vamos para ela. Cadê? Então, olha só. O nosso texto, até coloquei lá no SIGA para vocês, é o texto do Marcuski. Só um minuto, gente. Deixa eu silenciar os negócios aqui para eu conseguir dar aula para vocês. Pronto. E tá com 2 E's aqui. Meu E tá com problema, fica só duplicado. Então, gêneros textuais, o texto é o texto do Marcuski. Lembrando que quando nós falamos de gêneros textuais, existem referências, eu sempre falo dessas referências. É importante vocês terem claro isso ao longo da formação de vocês. Por exemplo, se eu vou falar de análise de discurso de língua, de linha francesa, quem que eu procuro? Se eu vou falar de análise de discurso de linha norte-americana, qual teórico que é referência? Então, se eu vou falar de gêneros textuais, quem que é o cara dos gêneros textuais? Bakhtin, né? Ele é o cara primordial. Para falar de gêneros textuais e ensino, Marcuski. Então, a gente vai trabalhando as ferramentas e é importante vocês terem essa noção de referência teórica, né? Isso traz credibilidade para vocês enquanto profissional e dá autonomia para vocês também, né? Então, já que o nosso cara é o Bakhtin, vou começar com a citação dele, né? Embora o texto que nós iremos estudar é o do Marcuski. Então, o Bakhtin diz o seguinte: o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados orais e escritos. Olha só que interessante. Por isso que eu estou frisando aqui os gêneros. O Bakhtin ele vai falar dos gêneros do discurso, ao passo que o Marcuski vai falar de gêneros textuais. Né? Em que medida isso se difere?
é uma questão de nomenclatura e de conceituação, efetivamente. Então, o Bakhtin fala de gênero discursivo porque ele está levando em consideração a oralidade. Ah, então Marcuse não considera a oralidade, professora? Pelo contrário, para o Marcuse, a oralidade ela também é constituída em texto, então por isso gêneros textuais. Então, embora tenha essa diferença de nomenclatura, a conceituação é a mesma. Cada teórico vai colocar aí o seu conceito, né? Mas a ideia é a mesma. Então, o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados orais e escritos, concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo, não só por seu conteúdo temático e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. O que é importante nós frisarmos é que, para o Bakhtin, os gêneros eles são relativamente estáveis. O que é gênero textual, então? O que é gênero discursivo? Quando a gente nasce, a gente já nasce em um mundo que se comunica. Então, nós já temos maneiras de dizer, nós já temos formas de dizer. Isso são os gêneros. São formas de dizer algo, né? São formas textuais, são formas de linguagem que já vem pré-determinada, né? Então, esses são os gêneros. Gente, peço desculpa porque é impossível falar e não tossir. E aí, é isso. Então, olha só, quando a gente fala de gêneros textuais, nós estamos falando nesse âmbito desses modelos pré-determinados de textos. Só que são modelos que são relativamente estáveis, eles vão modificar de acordo com o contexto, de acordo com o sujeito. As reflexões programáticas de Bakhtin, com a ideia central de gênero, como um enunciado de natureza histórica, socio-interacional, ideológica e linguística, relativamente estável, levaram a uma série de posições que beiram a incongruência. Ao contrário do que ocorreu, pareceu que para Bakhtin era mais importante frisar o relativamente do que o estável. Quem está dizendo isso é o Bakhtin. Exatamente. Para ele foi mais importante frisar o que é relativamente do que o que é estável. Então, esses modelos, eles são flexíveis, eles vão mudando conforme, inclusive, o tempo de uso, né? O tempo em que se vive. Então, por exemplo, as revistas mesmo. Gente, a gente não assina mais revista. Vocês já observaram isso? A gente não assina. A minha mãe assinava muita revista, porque ela é uma leitora assídua até hoje, e ela consumia muita revista. Hoje em dia, a gente não assina mais revista. A gente assina o quê? Newsletter, né? Sei lá, ainda tem. Eu assino algumas newsletters, né? E acesso no meu e-mail. Mas, no geral, a gente consome informação na internet. De outra maneira. De outra maneira. Então, é isso. Então, os gêneros eles vão se modificando ao longo do tempo, conforme o contexto, né? Como eu já repeti. Contudo, para muitos, o aspecto mais interessante foi a noção de estabilidade, tida como essencial para a afirmação da forma. Mas, do ponto de vista enunciativo e do enquadro histórico-social da língua, a noção de relatividade parece sobrepor-se aos aspectos estritamente formais e captar melhor os aspectos históricos e as fronteiras fluidas dos gêneros. Então, é importante que a gente capte justamente esse aspecto fluido dos gêneros,
embora haja uma forma, existe também fluidez, né? Então, como eu mencionei das revistas, hoje nós temos um outro formato. E embora o suporte, se vocês olharem das newsletters, por exemplo, ou do Instagram mesmo, que parece efetivamente uma revista, né? Então a gente tem ainda um layout que lembra uma revista, a gente tem um pouquinho da forma. Vocês conseguem observar isso? Quando teve o boom dos blogs, eu não sei se hoje as pessoas ainda fazem blogs, né? Né? Era efetivamente uma maneira de trazer essa revista para o online. Os vídeos do YouTube mesmo, né? Se constituem como uma nova TV, né? Então a gente tem, atualmente a gente consegue ver fortemente essa fluidez dos gêneros em funcionamento, né? Alinhando-se a essa posição, Beiserman, 1994, afirmava que, apesar de nosso interesse em identificar os gêneros e classificá-los, parece impossível estabelecer taxonomias e classificações duradouras, a menos que nos entreguemos a um formalismo reducionista. Nossas identificações de formas genéricas sempre terão curta duração. E isso acontece, né, gente? A gente não consegue nem um texto que tem uma forma pré-determinada, rígida, às vezes a gente tem a presença de diferentes gêneros. Por exemplo, numa redação mesmo. Né? Nós sabemos que a formação de uma redação se dá por uma introdução, desenvolvimento, conclusão, mas ao longo da sua argumentação, às vezes você vai precisar lançar mão do quê? De uma poesia, de um discurso que seja informal, que seja da ordem da oralidade, né? E você vai trazer para a sua redação. Então, só aí, dentro de um gênero, nós já temos outro gênero em funcionamento. As classificações são sempre recortes do objeto e não agrupamentos naturais, por isso são sempre base teórica. Para Beiserman, gêneros são o que as pessoas reconhecem como gênero a cada momento do tempo, seja pela denominação, institucionalização ou regularização. Os gêneros são rotinas sociais do nosso dia a dia, por isso se constituem como ferramenta muito importante no ensino de língua inglesa. Por quê? Porque a gente vai trazer formas de texto para a sala de aula e vai dar acesso ao nosso aluno a uma forma de comunicação que ela é mais natural, né? Que é lá do inglês efetivamente, né? Que traz essa ideia, que traz a possibilidade de sair do recurso fraseológico gramatical, né? De trazer uma, vamos dizer assim, uma parcela maior de língua. Então, é isso. O estudo dos gêneros textuais é uma fértil área interdisciplinar, com atenção especial para o funcionamento da língua e para as atividades culturais sociais, desde que não concebamos os gêneros como modelos estanques, nem como estruturas rígidas, mas como formas culturais e cognitivas de ação social, corporificadas de modo particular na linguagem. Veremos os gêneros como entidades dinâmicas, exatamente, que mudam ao longo do tempo, que mudam de acordo com o espaço. Por exemplo, falando disso, né? Dessa questão cultural. A minha cunhada mora nos Estados Unidos. Ela é cidadã americana, ela mora lá há mais de 20 anos. Tem empresa, né? Então ela é cidadã americana. Gente, eles não usam WhatsApp. Quando ela vem aqui nos visitar, né, ela sempre fala: eu não sei como vocês conseguem usar tanto WhatsApp, a gente usa muito mensagem, né? É diferente a comunicação. Então, para vocês verem como que de um lugar para o outro nós temos uma mudança de gênero. Né? Embora o suporte seja parecido ali, né, o modo de abordagem vai ser outro. E isso é o quê? Cultural. Mas é claro, e olha só também, a gente pensando, né, nessa questão cultural, e eu estou pensando aqui na parte política, porque quando a gente troca mensagem no Messenger ali da operadora, né,
você tem menos compartilhamento de dados. No WhatsApp, você está vendendo muito os seus dados. Então, só aí entra também uma visão política, né, de como usar a internet. Então, nós brasileiros, a gente é um povo que usa muito a internet, né? Nós estamos aí nos primeiros lugares do ranking de usuários de internet. Mas é claro que os gêneros têm uma identidade e eles são entidades poderosas que, na produção textual, nos condicionam a escolhas que não podem ser totalmente livres nem aleatórias, seja sob o ponto de vista do léxico, do grau de formalidade ou da natureza dos temas. O que vocês compreendem sobre isso? Né? Então, a gente tem modelo, né? Então, a gente tem modelo de texto. E essa é a função dos gêneros mesmo, né? Serem flexíveis, mas ao mesmo tempo terem uma forma. Então, lá na redação do Enem, eu vou poder escrever aleatoriamente do jeito que eu quero? Não, eu tenho que atender uma especificidade. O cartório escreve do jeito que ele quer? Não. Né? Então, a gente tem um pré-construído, eu vou dizer, né? Um pré-construído para usar os gêneros, para colocá-los em funcionamento. Então, nós precisamos ter sensibilidade para os enquadres dos gêneros e não podemos tomá-los como se fossem peças que se sobrepõem às estruturas sociais. Não, os gêneros eles não se sobrepõem, eles atendem às estruturas sociais. Né? Então, se é um documento mais formal, se é menos formal, se é uma poesia, se eu tenho uma presença de autoria, se eu tenho mais autoria, se eu tenho menos autoria. Né? Então, existem gêneros que me permitem maior autoria, que nos dá liberdade, e tem gêneros que são mais rígidos. Né? Então, os gêneros são formas de ação e artefatos culturais, mas também são fenômenos linguísticos. Não deixam de ser sensíveis à realidade de seu tempo e profundamente envolvidos com as diversas formas de comunicação existentes. Então, é o que eu disse sobre a revista, sobre o blog, sobre as redes sociais, o próprio YouTube mesmo. Então, a gente tem visto uma mudança na nossa cara, né, de gêneros textuais. O gênero carta mesmo, né, gente? Quem que escreve carta? A gente nem sabe. Esses dias eu fui no correio e aí o atendente estava ensinando um rapaz preencher o envelope, né? Onde coloca o remetente, destinatário. Ah, eu não posso colocar tudo na frente? Não, não pode. Tem uma linguagem, o carteiro ele já pega o envelope e já olha aqui para saber quem quer, para onde ele tem que mandar, senão tem uma confusão, pode ir para o endereço errado. Então, hoje em dia as pessoas não sabem nem escrever carta, né? Por quê? Porque é um gênero que está caindo em desuso. Embora a gente ainda receba correspondência pelo correio, hoje houve até uma modificação no serviço, né? Hoje o correio entrega o quê? Compra. É muito mais do que carta, correspondência. As correspondências viraram o quê? E-mail. Gênero não é só forma textual discursiva, mas a ação para executá-lo, né? Então, exatamente. Por quê? Porque o gênero discursivo, ele diz de um aspecto ideológico, por isso que ele é ação. Ideologia é prática. Então, o modo como se fala, o gênero que se usa, né? Então, diz de uma posição ideológica, diz de uma ação. Devem ser vistos na relação com as práticas sociais, os aspectos cognitivos, os interesses, as relações de poder, as tecnologias, as atividades discursivas e no interior da cultura. Eles mudam, fundem-se, misturam-se para manter sua identidade funcional com inovação organizacional. É o que nós estamos vendo. Né? Então, olha só, todo gênero se materializa em texto, por isso, né, gêneros textuais. Todas as nossas manifestações verbais mediante a língua se dão como textos e não como elementos linguísticos isolados. A gente fala a partir de textos. Esses textos são enunciados no plano das ações sociais situadas históricas. Baktianamente falando, toda manifestação linguística se dá como discurso, isto é, uma totalidade viva e concreta da língua, e não como uma abstração formal que se tornou o objeto preferido e legítimo da linguística. Então, quando a gente fala de discurso, nós estamos levando em consideração o quê?
o sujeito que diz, onde se diz, para quem se diz, em que condições, né? Então, quando a gente fala de discurso, nós estamos falando disso. Então, tudo tem que ser levado em conta na significação desse texto, né, dentro desse gênero textual, desse gênero discursivo, para que ele produza sentido. O enunciado ou discurso não é um ato isolado e solitário, nem na oralidade, nem na escrita. O discurso diz respeito aos usos coletivos da língua que são sempre institucionalizados, isto é, legitimados por alguma instância da atividade humana socialmente organizada. Então, os discursos, né, os gêneros discursivos, os gêneros textuais, eles não se dão aleatoriamente, eles vão se dar no social. Então, a gente não inventa o gênero, ele vem como modelos pré-estabelecidos e a gente vai modificando ao longo do tempo. Eles vão se servindo das necessidades que a gente precisa, das nossas necessidades, né? Alguns usos são mais fortemente marcados e outros menos marcados pelas instituições. Em alguns casos, a autoria é maior do que em outros, que eu falei lá sobre a autoria. Assim, por exemplo, todos os documentos e todos os formulários, bem como todos os estatutos e toda legislação, apresentam baixo grau de marcas de autoria individual, né? Então, formulário, modelos de banco, isso demanda menos autoria, porque o modelo não tem como modificar muita coisa, né? Apresentam baixo grau de marcas de autoria individual e são, em geral, frutos de ações sociais coletivas ou institucionalizações rígidas com menor possibilidade de mudanças notáveis. A missa, por exemplo, né, é um gênero super rígido. A missa é a mesma desde que, sei lá, Jesus morreu. É o mesmo rito. Então, rígido, não modifica. Gente, trabalhei 4 anos em cartório, os textos, assim, né, totalmente rígido, né? Há mudanças, eu acredito, sim, só por conta do acordo ortográfico, mas no geral é aquele modelinho lá mesmo. Ao contrário do que ocorre no caso de obras literárias e científicas, por exemplo, né, que nós temos a possibilidade da autoria. Então, aí a gente tem uma flexibilidade. Para Bakhtin, gêneros do discurso e atividades são mutuamente constitutivos. Em outras palavras, o pressuposto básico da elaboração de Bakhtin é que o agir humano não se dá independentemente da interação, nem o dizer fora do agir, né? Então, o dizer, ele parte de uma ação para Bakhtin, né? Então, olha só que interessante, tem alguns estudiosos de análise de discurso, eu falo da análise de discurso porque é a teoria que eu gosto muito, tá, gente? Quem se inscreve na análise de discurso de língua francesa não leva em consideração a teoria bakhtiniana. Por quê? Porque o Bakhtin ele vai partir dessa ideia que vai ao encontro da análise de discurso de linha americana, que parte de um sujeito consciente, né? Então, olha só, fala da interação, né? Então, o Bakhtin ele fala da interação. Então, o sujeito ele é dono de si, ele tem autonomia, não é inconsciente, ele é um sujeito consciente. Numa síntese, podemos afirmar que, nessa teoria, estipula-se que falamos por meio de gêneros no interior de determinada esfera da atividade humana. Então, a gente fala a partir de modelos. Então, estou aqui dando aula, estou tentando falar da melhor forma possível, com o meu melhor português, porque é uma apresentação formal, né? É uma explanação formal. Vocês acham que lá no boteco eu falo assim? Não, lá no boteco eu falo assim, né? Mais informal. Então, tem toda essa questão, né? Então, o gênero, ele diz de uma prática, né? Diz de uma ação. Falar não é, portanto, apenas atualizar um código gramatical num vazio, mas moldar o nosso dizer às formas de um gênero no interior de uma atividade. Segundo Bakhtin, né, há gêneros primários e gêneros secundários. Então, os primários, sistema ideológico do cotidiano,
secundário, sistemas ideológicos constituídos. Então, o primeiro seria de uma ordem maior de autoria, né, porque são discursos do cotidiano. Já os ideológicos constituídos, secundários, têm essa forma mais rígida. Então, olha lá. Esfera privada, menor estabilidade formal. Então, dentro da minha casa, eu tenho mais liberdade para falar, tenho mais autoria. Se eu vou escrever um texto, uma poesia, tenho mais autoria. Já na esfera pública, maior estabilidade. Por quê? Porque tem o gênero, ele tem esse caráter documental, maior rigidez formal. Cres postula sobre a mobilidade dos gêneros e diz sobre caminharmos para uma hibridização. Ele fala justamente sobre essa ideia de modificar e esses gêneros que são mais formais ganharem mais flexibilidade. A gente já vê isso de uma forma no direito, por exemplo, né? Tem uma corrente do direito que vem tentando tornar menos burocrático a linguagem do direito, né? Tornar mais acessível a pessoa leiga que não é da área, né? Tentando deselitizar esse gênero. Né? Então, existe sim, a gente caminha efetivamente para uma hibridização. Por quê? Porque o funcionamento da língua ele é dinâmico. Então, conforme a necessidade de uso, a língua aí vai modificando, né? Ao longo da história, ao longo do contexto no geral. Gêneros que circulam na família. Aí eu coloquei aqui, exemplo na página 26. Então a gente tem um texto muito informal que tem uma senhora narrando sobre uma novena. Então ela fala bem tranquilamente, com muita marca de oralidade, né? E aí, dentro desse texto, eu vou ler o texto para vocês, porque daí, dentro desse texto, aparecem vários gêneros. Antes de eu ler os gêneros que estão presentes nesse texto, e conforme eu vou lendo, vocês vão tentando anotar aí os gêneros que vocês percebem em funcionamento nesse textinho que eu vou ler. Então ela diz assim: lá em casa, todo ano nós festejava Nossa Senhora da Conceição. Juntava muita gente nas novenas e na derradeira noite tinha leilão. Já tinha as tiradeiras de novena. Elas levavam o livrinho para tirar o ofício de Nossa Senhora e as moças se encarregavam dos benditos. Nós ia atrás das rezas e fazia do jeito que a gente faz na missa aqui. Botava tudo no papel direitinho, ensaiava e cantava com o povo acompanhando. Na hora do leilão, nós fazíamos uma lista de tudo que era joia. Na hora era só botar o preço no arrematado. Era um rapaz lá, o João, que botava o preço e o nome da pessoa. E aí o Marcus que ele vai elencar a quantidade de gênero que tem contido só nesse pequeno excerto. Vocês conseguiram identificar algum gênero? Né? Então eu vou falar aqui o que o Marcus que diz que tem de gênero textual funcionando nesse excerto. Tem o leilão, né, que é um gênero, a reza, os benditos, o canto, a lista de joias, o arremate e a lista de preços. São todos gêneros, modelos de texto que estão imbuídos nesse pequeno parágrafo, nesse pequeno relato. Então, os gêneros eles estão aí em funcionamento na nossa vida e constituem essa ferramenta de ensino-aprendizagem de língua, porque é uma maneira de eu levar a linguagem para o meu aluno de uma forma que não seja tão estanque, que não seja tão pequena como nos excertos de frases, nos exercícios repetitivos lá que a gente já falou em outras aulas. Princípio do fim. Há mais rigidez nas comunidades menos letradas, né? Então isso compõe menos autoria. Onde tem menos letramento, nós temos menos autoria. As pessoas tendem a copiar mais modelos e a ter menos autoria. Então, gente, é o que a gente mais tem, né? Inclusive dos nossos alunos que saem, que têm dificuldade de formar, que saem analfabetos funcionais, eles são copistas. Muitos alunos são apenas copistas, eles não desenvolvem, né, a leitura, a escrita, a capacidade de raciocínio, né, a capacidade de crítica. Eles vão só copiando. Então, comunidade menos letrada, menos autoria. Por isso é tão importante que a gente forme pessoas para que haja autoria, autonomia. Né? E para finalizar,
Existem gêneros que circulam necessariamente em toda a população, como formas organizadoras da vida social: documentos, contas, notas, endereços, atestados, formulários. Outros gêneros são próprios de certas esferas da vida social, como artigo científico, resenha, notícia, etc. Mas há um grupo que é menos necessário e surge por prazer, como todos os gêneros do domínio literário, né, que são os gêneros literários, entra em outra categorização. O cidadão, mesmo não letrado, serve-se de um sem número de gêneros, mas em sua maioria bastante regulados e padronizados. Diante disso, pode-se indagar se a escola deveria trabalhar com estes preferencialmente ou se deveria deixá-los de lado. Quais seriam aqueles a que ela deveria dedicar-se? O que vocês acham? Que a escola deveria se dedicar mais aos gêneros que são dessa ordem mais formal, né? Ou aos gêneros que são mais da ordem do dia a dia? O que vocês acham? Eu, como professora de língua portuguesa e de língua inglesa, né? De língua portuguesa, eu acredito que seja interessante trabalhar mais os gêneros formais e os gêneros literários. Gêneros literários traz autoria, capacidade de argumentação, ao passo que na língua inglesa seria mais interessante trazer os gêneros que são da ordem da oralidade, né, do uso do dia a dia, do que documentos formais. Então, o que vai depender? Vai depender do seu público, do seu plano de aula, né, do que você pretende trabalhar. Então, mais uma vez, o gênero está aí para nos servir para que a gente consiga fazer do gênero aula uma boa ferramenta. E com relação ao gênero, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. O que é gênero? É aquilo que você bate o olho e fala: ah, é um bilhete, sem precisar ler. Você olhou a forma e você sabe o que é. Né? E não só de texto, mas também na oralidade. Quando a pessoa vai fazer um discurso, vocês já repararam que tem um jeito próprio de se dizer? Então, é justamente isso o gênero, é aquilo que faz eu identificar que aquele texto, ele cabe ali numa caixinha, mas ele não está estanque, ele é flexível, de acordo com o contexto, de acordo com o lugar que se diz, para quem se diz, e assim sucessivamente. Eu agora finalizo aqui a nossa aula, deixa eu olhar aqui para vocês para a minha apresentação. E quero dizer, né, que foi um prazer trabalhar com vocês, eu já falei isso na nossa última aula, mas reitero aqui que eu fiquei muito feliz de trabalhar com essa turma. Eu espero continuar na Unemate, né, tem que passar em outras provas e é sempre assim, mas eu fico à disposição para orientação, gente, se vocês precisarem, se vocês tiverem se identificado com a linguística aplicada, né, ou se identificam com análise de discurso. Não trabalhei análise de discurso com vocês, mas é a teoria que eu gosto. Mas se vocês quiserem desenvolver pesquisa, eu posso orientar também, vocês podem me procurar. Sobre a terceira avaliação, já expliquei lá no comecinho do vídeo, e tem mais as determinações lá no SIGA. Já lancei as notas de vocês e fico aguardando, então, até a semana que vem vocês me enviarem o trabalho para que eu possa corrigir e lançar as notas de vocês para a gente finalizar o semestre. Qualquer dúvida, vocês mandem lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? É isso. Goodbye.